toda lei existe para definir limites. A lei define o meu direito e o seu direito. A lei define até onde o meu direito vai e onde o seu começa, e vice-versa. Ela serve para essa definição ficar bem clara. Isso não seria necessário se a gente vivesse em amor uns com os outros. O amor faria com que eu nem tentasse chegar perto do que eu acho que seria o meu limite. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas, mas a lei me garante este direito. Ninguém fala que a lei me diz que eu tenho esse dever. Todos eles falam que a lei me garante um determinado direito. Todos querem direitos, todos querem chegar até onde o seu limite permite. Mas, se a gente buscar viver nesses limites, a gente está buscando estar perto dos direitos dos outros. Na Bíblia não é diferente. Deus estabeleceu uma lei, um decálogo, uma lei inicial, uns mandamentos iniciais, para começar a disciplinar o povo, para estabelecer bons limites. E essa lei, o decálogo dos 10 mandamentos, foi uma base para toda a lei que existia no Velho Testamento. Ela é uma lei moral, os 10 mandamentos são leis morais, né? E Jesus, mais para frente, fez essa troca, que a gente vai ver, esse resumo, essa síntese que a gente vai ver. Não foi troca, foi uma síntese, né? Em definir que a lei toda se resolveria apenas com amor, né? Os fariseus tentando emboscar Jesus lá, perguntaram qual era o maior mandamento. Aí, Mateus 22, versículos 37 e 38, ele diz assim: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Depois ele fala do segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus deu aquela sintetizada, aquela resumida, para indicar que o fim da lei, o resumo da lei, a lei seria cumprida se as pessoas tivessem amor umas para com as outras. Na realidade, em Gálatas, fica mais a carta aos Gálatas deixa mais clara que a lei foi uma baliza que nós tivemos, né? Houve balizamento. Gálatas 3, versículos 24 e 25 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio é uma palavra que define um preceptor, um professor, é um empregado encarregado da educação dos filhos, que existia em algumas famílias nobres. Então tinham uma pessoa ali encarregada de verificar, de conduzir a educação dos filhos. Podia ser um professor particular, poderia ser um tutor para acompanhá-los em casa, mas em muitos casos não se tinha escolas, tinham famílias ricas que viviam em fazendas ou em locais grandes e isolados, então se contratava um professor para dar a aula de tudo o que era necessário para o filho. Era o aio. E em Gálatas está dizendo que a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu para nos educar, para nos conduzir até Cristo. E vindo Cristo, a lei não mais nos subordinava. Não que a gente não ia fazer o que estava lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, como eu disse, eram leis morais, era a base de toda a lei para para toda a lei mosaica, né? É a lei moral. Mas não era mais necessário ficar observando na letra da lei: não matarás, não roubarás, não farás, não fará aquilo. Por quê? Porque o amor que Cristo nos ensinou faria com que isso ocorresse de forma natural. Então, a lei nos serviu de aio. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei terminou em Cristo, e Cristo começamos, né, a viver o tempo da graça. Pela graça sois salvos, não por conta do que a gente faz. Não temos capacidade de sermos salvos por nossos próprios méritos. Por isso, somos salvos pela graça.
É interessante a gente perceber algumas diferenças. A lei do Velho Testamento não significa decálogo. O decálogo, os 10 mandamentos, era uma parte, era uma base para toda a lei. A lei envolvia festas, costumes e rituais, e que essas festas, costumes e rituais acabaram a partir de Cristo. No entanto, o que existia no Decálogo, o que estava escrito no Decálogo, continuava valendo, continua valendo. Por quê? Porque ela é uma lei moral. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o que ele não gostava no passado, ele continua não gostando no presente. O autor aqui da nossa lição nos traz uma série de referências bíblicas muito importantes e muito interessantes sobre os 10 mandamentos no Novo Testamento, né? Essa parte ritual da lei, circuncisão, comer carne, isso acabou, né? Isso acabou. Há quem afirme ainda que é necessário, mas na realidade não é necessário. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Ok? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada então nos 10 mandamentos do Novo Testamento, onde tem referências para eles. Não terás outros deuses diante do Senhor. 1 Coríntios 8, de 6 a 8. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Paulo está falando aos Coríntios sobre comida sacrificada a ídolos, né? Aquele doce de Cosme e Damião e coisas dessa natureza. Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e temem. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Mateus 4, de 8 a 10. Levou ainda o diabo tentando Jesus no deserto, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, só não ter outros deuses diante do Senhor, né? Só prestar culto a ele. Não faça imagens ou ídolos. Estão falando de idolatria. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Apocalipse 9:20 e 21. Diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Está falando daqueles que seriam e serão, né, condenados no final. Então está falando de idolatria, de não ter outros ídolos. Não usar o nome de Deus em vão. Então aparece muitas vezes aqui na questão do jurar. Mateus 5, de 33 a 37, Jesus, no Sermão do Monte, está falando lá: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo nenhum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, nem pelo estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, nem por cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, Jesus está falando aqui de não jurar e não usar o nome de Deus em vão, né? Juro por Deus, não faça isso. Tiago 5:12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso falar sim, sim,
e o vosso, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. É sim ou é não, não tem que mentir, a gente fala a verdade, e tem que falar a verdade. Todos os servos estão debaixo do jugo, 1 Timóteo 6:1, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, não podemos usar o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, esse é um mandamento que não tem referência direta no Novo Testamento. Todos os 9 outros têm, mas o quarto mandamento de guardar o sábado, literalmente o dia da semana, o 7º dia da semana, não há uma referência bíblica que diga no Novo Testamento que é para guardar o sábado. No entanto, lembrando da lição lá que falava do quarto mandamento, a lição 5, né, o sabá, o shabá, né, refere-se a descanso, a não estar tão preocupado com as coisas do mundo que se esqueça das coisas de Deus. Refere-se ao tempo dedicado ao culto e à santificação, um tempo dedicado a Deus, né? É necessário que nos santifiquemos, e para isso a gente precisa dedicar tempo. Hebreus 4, de 1 a 9, diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer de algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas obras, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, está falando de repouso, de descanso, como a necessidade de dar um tempo para que possamos nos santificar, possamos adorar, possamos nos dedicar a Deus. Né? O 7º dia que Deus descansou não era porque estava cansado, descansou porque não havia mais obra a ser feita, né? Parou, foi o descansou de cessar. O sabá que a gente estudou lá atrás, o shabá que nós estudamos lá atrás, é de cessar, de parar. Né? Então, é a referência que se tem desse quarto mandamento. Mas todos os outros temos referências no Novo Testamento. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, Efésios 6, de 1 a 4, né? Tá lá: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Veja, está dizendo para fazer, não necessariamente citando o mandamento honra teu pai e tua mãe, mas está fazendo referência à mesma ideia. Né? Então, reforçando e reafirmando a necessidade deste mandamento ser cumprido hoje, nos dias atuais. Né? Não mate, Mateus 5, 21, 22, Jesus, de novo no Sermão do Monte, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então Jesus está dizendo ali, olha, não adianta não matar se você agredir, se você se irar contra seu irmão sem motivo, né? De fato, no seu coração já matou, já cometeu pecado. Tiago 2,11, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Aqui, Paulo está falando a Tiago sobre a necessidade de cumprir todos os mandamentos e não só um, porque se descumprir um, deixa de cumprir a lei. Não cometa adultério, Mateus 5, de 25 e 28, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus, de novo, no Sermão do Monte. Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então está falando de adultério também. Não roube. Mateus 19, 17 a 19. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, Mateus 19, 18, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando ao mancebo de qualidade, o mancebo rico, que chegou a Jesus e perguntou o que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus, para ir para o céu. Né? E Jesus citou os mandamentos todos para ele. Então, assim, Jesus estava revalidando tudo aquilo, reafirmando que era necessário cumprir todos aqueles mandamentos. Efésios 4, 28, também ainda de falar, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, está aqui a carta aos Efésios, aqui, reafirmando este mandamento. Não levante falso testemunho, Colossenses 3,9. Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Efésios 4, 25. Por isso, deixando toda mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, não levantar falso testemunho, sendo reafirmado também no Novo Testamento. Não tenha cobiça, Mateus 5, 28, diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela, ou seja, já cobiçou. Atos 20, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, Paulo dizendo, né? E Romanos 7, 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Lembra que eu falei no início que a lei veio para delimitar espaços? Então, no momento que a lei, toda a legislação, né? Eu falei lei como toda a legislação, mas no momento que a lei aqui foi colocada para os antigos como delimitação, ela veio dizer o que estava errado. Né? E por final, Efésios 5, 3. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Lembra que essa lei foi dada por Deus a Moisés logo que o povo saiu do Egito. Então foi a base para construir toda a legislação, toda a lei mosaica que viria depois. Por isso que a gente diz que ela era, como se diz, ela é a base moral, era uma lei, quase uma base jurídica, era uma base jurídica, né?
para tudo que seria construído dali para frente. Jesus, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, né? No Calvário, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto e baixo. Essa cena é importante a gente entender, porque no tabernáculo, aquele que foi dado lá ao povo quando estava no Egito, ainda por Moisés, a descrição que Deus mandou fazer, era uma tenda, como se fosse uma igreja, né? E lá era separado por atos, por regiões. E tinha uma região lá dentro onde ficava o altar, onde eram sacrificados os animais, que só o sacerdote eleito para aquele ano, escolhido para aquele ano, entrava e entrava sozinho, com uma roupa grande, cheia de pedras preciosas e guizos nas bordas e com uma corda amarrada ao tornozelo. Por quê? Se ele entrasse ali em pecado, ele morria, né? E se ele morresse, não podia entrar para tirar, porque morreria também, então tinha que puxar pela corda. Esse lugar era chamado Santo dos Santos. Só o sacerdote tinha como ir lá uma vez por ano, ou algumas vezes por ano, para oferecer sacrifícios, né? E quando Jesus morreu, esse Santo dos Santos era separado por um véu. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou do alto a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Agora nós podemos entrar no Santos dos Santos e falar direto com Deus. Nesse momento, o sacerdote passou a ser desnecessário. Não precisamos de alguém que nos leve a Deus. Não precisamos falar dos nossos pecados com o sacerdote para que ele leve a Deus e peça perdão. Jesus faz isso por nós. Então, o véu se rasgando de alto e baixo é essa cena que a gente precisa entender. E isso deu início, foi uma quebra de formalismo, né, de Deus, que quebrou as leis que não eram esses 10 mandamentos. Não confunda os ritos cerimoniais com a lei, o decálogo. Tudo que era rito cerimonial cessou, mas o decálogo continuou. No Sermão do Monte, Jesus não disse que veio acabar com a lei. Mateus 5,17, ele foi muito próprio ao dizer aqui, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A lei, os 10 mandamentos, foram dados diretos pela mão de Deus. Êxodo 32, 15 e 16 escreve lá. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então, Deus esculpiu as primeiras tábuas. Essas aqui, Moisés vê o povo pecando e adorando, e ele quebra, e depois Deus manda fazer outras. Ele usou a sua própria mão para gravar a sua vontade. Você acha que essa vontade era transitória? Essa vontade é eterna. Então, precisamos entender que esses 10 mandamentos foram a base moral para tudo que nós temos até hoje. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição de 69, revista que é editada pela Convenção Batista Fluminense, disponível para download em batistafluminense.org.br, você pode baixar em PDF. Essa revista tem por tema os 10 mandamentos para os dias atuais e foi escrita pelo pastor Romilton Lourenço. E nada como ter tantas referências bíblicas assim no Novo Testamento para dizer ou para mostrar que esses mandamentos, né, têm toda a base para permanecer nos dias atuais. A introdução foi muito mais longa. Aliás, essas referências bíblicas todas, maravilhoso trabalho de pesquisa aqui, já seriam em si uma lição. E é bom que tenha muitas referências bíblicas, porque a gente está falando de uma escola bíblica dominical. Então, tem que ter Bíblia. Não tem jeito, tá? Mas então, essa é a lição número 12, é intitulada ao primeiro grande mandamento. Aconteceu, Jesus e os mandamentos, que nesse texto aqui de Mateus 22, lá pelos versículos 36 e 37, os fariseus chegam para
Jesus pergunta qual era o mandamento maior. Os fariseus classificavam os mandamentos em difíceis e muito difíceis, pesados e não tão pesados, né? E queriam que Jesus fizesse essa escolha, essa classificação. Jesus não respondeu qual é o mandamento que ele achava mais difícil. Ele respondeu com a Escritura Sagrada. Então ele citou lá, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E depois ele cita o segundo grande mandamento. O que seria o segundo grande mandamento? É o amar o teu próximo como a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cita essas escrituras para ser direto, para ser preciso. Sabe, Jesus, ele não quis entrar em polêmica. E muitas vezes a gente vê polêmicas relacionadas à Bíblia, a Cristo. Qual a finalidade de polemizar, de discutir essas coisas? A gente precisa entender a vontade de Deus para a nossa vida. E basta, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus quer para nós e viver o que Deus quer para nós, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus para nós. Então, se é isso, se é aquilo, qual é o maior mandamento, qual é o menor mandamento, vai polemizar sem muito objetivo. Veja aí várias teologias, teorias, linha isso, linha aquilo outro. E qual é a sua linha? Olha, eu não sei qual é a minha linha, não. Eu leio a Bíblia, interpreto, peço a Deus que me dê sabedoria, entendo e sigo, porque o importante é adorar a Deus. E é isso que Jesus fez. Ele foi em cima da Escritura, ele não polemizou, ele sabia que a intenção não era tirar uma dúvida. Os fariseus não queriam tirar uma dúvida com Cristo, eles queriam pegar em algum ponto, né? E Jesus foi direto ali nos dois grandes mandamentos, que estavam lá em Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico 19, 18. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Esse é Deuteronômio 6,5. Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu irmão, do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, veja que eram dois mandamentos que foram ressaltados ali e Jesus respondeu com as Escrituras. Perceba que a resposta de Jesus, ela sintetizou uma ideia. O que é uma síntese? Síntese é uma nova frase que resume todo o anterior. Jesus sintetizou todos os 10 mandamentos com a palavra amor. O mandamento citado começou assim: amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O verbo, a servidão que a gente fala aqui, né, é amar. Jesus colocou isso em perspectiva. Ele resumiu o decálogo. Os fariseus estavam muito preocupados com toda aquele ritual. E sabe, muitas vezes a gente no nosso dia a dia esquece a Bíblia e se preocupa mais com rituais do que com a palavra de Deus. Então, eu lembro, a primeira Bíblia que eu ganhei era a Bíblia com o cantor cristão, era junto, né? E quando eu ouvi falar de inário para o culto cristão, que era uma reedição, um novo inário para os batistas, eu ficava pensando, vai jogar o cantor cristão fora? Como assim? Como se o cantor cristão fosse Bíblia também, né? Estava no mesmo livro, estava associado. Eu amo cantor cristão e eu acho que muitos hinos deveriam permanecer como estavam, mas não é escritura sagrada como a Bíblia. É um texto santo, é um texto usado, pessoas usadas por Deus para escrever hinos, mas não era a Bíblia, né? Então a gente, às vezes, precisa tirar um pouco os rituais que não estão descritos na Bíblia como devem ser feitos e entender como as coisas podem ser feitas. Não sou favorável a ir totalmente para o outro lado,
né? Não podemos querer um culto que seja um culto agradável às pessoas e não a Deus. É o culto showzão, né? A gente vê muito culto aí que é show, show, show e show, né? Musicão, luzes, fumaça. Pode até ter, mas isso não pode ser o foco daquilo. O culto não pode ser focado no que eu vou para ganhar, né? Culto de cura e libertação. Ora, Deus cura, Deus liberta em qualquer momento. Eu não preciso ir à igreja para receber uma cura e uma libertação. Eu posso receber cura e libertação a qualquer momento, né? O culto não precisa ser feito para agradar ou para atrair as pessoas. Não deve ser feito para isso. Eu vou à igreja para prestar culto, para cultuar a Deus. O foco do meu culto é Deus, não sou eu. O culto tem que ser agradável a Deus, não a mim. A tudo que acontece deve ser feito com ordem e decência, sim, senão a gente não consegue adorar a Deus, ok? Mas o foco é Deus e a gente precisa ter este foco, a gente precisa entender isso aí. E nesse âmbito todo, a palavra que resume amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, o verbo que resume isso tudo é amor, né? Deus quer um relacionamento, que nós tenhamos um relacionamento de amor com Ele, né? Esse primeiro grande mandamento, ele resume aqueles 4 primeiros mandamentos, lembra? Aqueles que tinham a ver com o relacionamento com o homem, com Deus. E o outro mandamento resume o mandamento de 5 a 10, os mandamentos de 5 a 10 que tinham a ver com o relacionamento do próximo, nós com os nossos próximos. Lembra dessa divisão? Teve um vídeo aí que nós falamos sobre isso aí. Então Deus exige de nós uma lealdade. Esse amor exige lealdade. Precisamos ser leais ao Todo-Poderoso. E se a gente for leal a Deus, a gente entende e adota o seu senhorio exclusivo, né? Então precisamos adorar somente a Deus, servir somente a Deus, porque a gente assim, né, estará de fato adorando a Deus sobre todas as coisas. Muitas pessoas oscilam, né, nos mandamentos, porque elas buscam cumprir tudo, mas na hora de amar a Deus, né, o coração, com entendimento, elas rateiam nisso aí, né? Muitos estão mais amando as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. É o que eu falei. Muita gente vai à igreja buscar alguma coisa. Aliás, a gente lembra de orar quando está com problema, não é isso? Fala a verdade. Quando a gente está com problema, a gente lembra de conversar com Deus. Quando a gente não está com problema, a gente vai esquecendo e deixando de lado. Isso é lamentável. Temos que estar atentos a essas coisas. Não pode ser assim. Precisamos adorar a Deus sobre todas as coisas. O resto vem. Deus providencia, Deus cuida de nós, né? Então, esse é o primeiro ponto. Jesus e os mandamentos. Qual é o maior? Não tem maior, né? Não tem maior. Tem 2 grandes mandamentos que culminam numa palavra só: amor. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí resume todos os 10 mandamentos. O segundo tópico da nossa lição fala que há ações e reações diante do grande mandamento. O que chama mais a atenção nesse mandamento é a servidão lá, amor. Veja, o mandamento não diz para obedecer a alguma coisa. Esse grande mandamento diz para amar. Se você ama, você não está mais, não vou falar sujeito, né? Você não tem que se preocupar em obedecer se você ama. Porque se você ama, você obedece. Se você ama, você faz a vontade. Quem ama, satisfaz a vontade dos outros. Quando a gente está amando, né? Quando a gente tem lá a nossa esposa, a namorada,
né, que pede alguma coisa pra gente, vai lá e faz a vontade da pessoa com o maior carinho, com o maior cuidado, porque a pessoa está precisando daquilo ali, ela quer aquilo ali, ou vai se agradar daquilo ali, e a gente faz com bastante carinho e bastante dedicação, não é assim? A gente não faz porque está obedecendo a pessoa, a gente não faz porque vai levar uma bronca se não fizer, a gente faz a vontade da nossa esposa, a vontade da nossa namorada, porque a gente ama e quer agradar. E é a mesma coisa que precisa ser assim. É do mesmo jeito que precisa ser com Deus. Ele ama a Deus e precisa buscar agradar, né? Não obedecer como obediência. E é nisso que os fariseus, né, e os doutores da lei, os escribas e fariseus, caíam, porque eles obedeciam tudo ao pé da letra, mas não obedeciam de coração. Ou seja, qual é o objetivo de se fazer isso? O que você ganha com isso? Absolutamente nada. É a mesma história que eu já falei algumas vezes. Você vem a 90 por hora, aí vem o radar de 60, porque a via é de 60, você freia, passa o radar e segue. Obedeceu a lei? Obedeceu. Cumpriu a finalidade? Não, porque a finalidade era você trafegar naquela via 60 por hora para evitar acidentes. Mas você está trafegando a 90. Freou para não ser multado, para evitar a punição, mas não cumpriu o objetivo que era manter a segurança na via, ok? Então, a gente fala aqui, a gente vê aqui que é amar, né? Para os hebreus, o coração era símbolo, era o lugar onde estava a alma, onde estava o entendimento, onde estava o sentimento, a emoção, a razão, a mente. Para os hebreus, era essa a ideia de coração. Por isso que a gente até hoje tem isso, né? O amor é representado como coração, porque essa ideia antiga, né, em que todo o ser estava ali no coração. Porque quando o coração parava, o corpo parava. Era a forma mais fácil, talvez, de ver a morte. Hoje a gente entende que essas coisas tramitam ali em outros lugares, né? Reações químicas no sistema nervoso central, né? De felicidade, de tristeza e coisas dessa natureza, e habitam nossa alma, né? Então veja, não era apenas amar como sentimento. O mandamento diz aqui, amar a Deus sobre todas as... deixa eu ler de novo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Então, veja, era demonstrar o amor, não porque era obrigação, mas demonstrar amor porque conhece Deus. Como a gente vai amar alguém se a gente não conhece a Deus? Aliás, o namoro é um tempo em que o casal se conhece, né? Trava conhecimentos. Para quê? Para que a gente possa amar um ao outro e viver. Precisa ter harmonia, porque senão você não vive bem. Você não vai conseguir casar com uma pessoa e viver bem com ela se durante o namoro vocês não conversarem. Quais são os seus problemas, quais são as suas manias, o que você não gosta, o que você gosta, qual é o seu projeto de vida, qual é a sua ideia. Você tem que conhecer as pessoas. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos que conhecer Deus para que a gente possa amar, né? E algumas pessoas deixam de conhecer justamente porque entendem que Deus não é uma pessoa só. Né? João 10:30, eu e o Pai somos um. A unicidade da Trindade. Né? Então precisamos amar a Deus por conhecê-lo. E a gente vai conhecer a Deus estudando a Bíblia, né? Comparecendo ali na EBD, né? Nos estudos bíblicos, em que a gente consegue ganhar alguma coisa para Deus, né? Ganhar alguma coisa de conhecimento sobre Deus. Né? O amor é a base dessa atitude de obediência. Né? Nosso amor aqui, o pastor compara com o amor de um filho a um pai que ama o pai porque o pai cuida dele. É bem certo que, infelizmente, algumas pessoas, por terem experiências ruins com seus pais,
tenha dificuldade de entender Deus como seu pai. Já vi algumas situações assim. Inclusive, alguns têm medo de ser castigados por Deus, porque o pai o castigava, né? Então, a gente precisa entender que a gente não obedece à lei e não obedece aos mandamentos por medo de ser castigado. A gente tem que obedecer por amor, né? O terceiro tópico da nossa lição fala que o grande mandamento como uma estrada que nos traz de volta a Deus. Então não basta apenas as ações de reaproximação com Deus. Pensar, refletir e entender o que Deus quer é necessário para que de fato a gente possa se aproximar a Deus. A religião, a palavra religião chama religare, né? Quer dizer religar o homem a Deus, né? A gente precisa se religar a Deus, porque o pecado nos separou de Deus. E a forma como a gente tem o caminho, o único caminho é Cristo. E a gente tem para chegar a Ele, o pavimento, vamos dizer assim, dessa estrada é o amor, né? O mandamento começa: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Amarás, né? É a base, é o chão em que a gente pisa. Como a gente vai chegar a Deus se o chão que a gente está pisando muitas vezes é de ódio, é de raiva, é de inveja, é de rancor, né? É de mágoa, é de problemas que as pessoas me criaram e, poxa, eu tô cansado, eu tô mal, não dá, né? Paulo ali aos Coríntios, 1 Coríntios 13, é bem interessante, muito bonito o capítulo, falar de amor, né? E ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine. Só faria barulho, né? Só faria barulho. Não adianta eu falar do amor de Deus sem que eu viva esse amor, sem que eu expresse pelos meus atos e pelas minhas atitudes o amor a Deus. Não adianta eu falar do que é certo e fazer o que é errado, né? Tem um ditado que fala que o que você faz fala tão mais alto do que o que você fala que as pessoas não conseguem te ouvir. Aquilo que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala e as pessoas não conseguem te ouvir, porque estão ouvindo o que você está fazendo. Nós precisamos levar as pessoas a servir a Deus, a amar a Deus pelo nosso exemplo. Nós precisamos viver. Não adianta falar se a gente não vive, né? O Paulo está dizendo: ainda mesmo que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, eu seria como um sino que tinha barulho, né? Não é necessariamente uma nota, é um barulho, é um som de metal, né? Que não quer dizer necessariamente nada, não quer dizer música, né? O pastor usou uma expressão que eu já tinha ouvido esses dias, né? Sem amor, prestamos um desserviço. Esses dias eu estava ouvindo uma live, eu acho que era do pastor Sam Tippett, eu não lembro direito qual era, mas eu acho que era um pregador americano, e deixaram o tradutor automático trabalhar sozinho ali, né? E no que o tradutor automático tentava traduzir, ele ficava variando entre inglês e português e não conseguia sintonizar uma palavra. E aí acontecia umas coisas estranhas ali, apareciam umas palavras feias, porque ele tentava identificar como português e escrevia e, poxa, deu uma confusão danada. E o pastor Ivo até comentou, né? Mas essa legenda é um desserviço. Sim, dessa forma como está acontecendo, como ele não consegue se ajustar, era um desserviço. Então, se eu falo, do amor de Deus e não vivo o amor de Deus, eu vou ser como essa legenda, né? Que vai aparecer ali toda errada, tudo diferente do que deveria ser. Por quê? Porque não está refletindo aquilo que realmente Deus quer que reflita. Nós precisamos viver o amor de Deus. Senão, seremos, como Paulo disse, né? Um bronze, um metal que soa,
né? Um símbolo que retine, é um instrumento, já tentou ouvir uma música com instrumento desafinado? É horrível. Ah, mas é um violão, é um piano, tá, mas está desafinado. É horrível, não funciona bem, né? Somos para Deus aquilo que carregamos do lado de dentro, e não o que demonstramos lá de fora. Deus vê o nosso interior, né? Quando Deus foi escolher Davi, olha, eu não vejo como você vê, estou vendo o coração, estou vendo a parte interior, né? Jesus, criticando os escribas e fariseus, lá em Mateus 23, 27, falou assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, sepulcro caiado, aquele todo pintadinho, bonitinho, né? Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda imundícia, de toda podridão, de tudo que não presta mais, né? Vai voltar ao pó. Tem alguns cemitérios bonitos que tem uns mausoléus, já viram? Construídos, verdadeiros edifícios, coisas bonitas, bem construídas, arquiteturas bonitas, mas são sepulcros caiados. Por fora está bonito, por dentro só tem podridão, né? Então, Jesus está falando assim dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles cuidavam de fazer o que estava escrito no pé da letra, mas não viviam necessariamente aquilo, não tinham isso de coração. E Deus via o coração, Deus nos via por dentro. E o amor de Deus é tão grande para conosco que a maior expressão dele foi trazer seu filho à cruz. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus mandou seu filho ao mundo para morrer por nós sem a gente merecer, né? Sem poder sequer fazermos jus àquilo. Deus mandou seu filho para morrer por pessoas que eram injustas, né? E Deus espera de nós que nós vivamos um amor verdadeiro com Ele, no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa força. Por quê? Porque a gente tem que entender como é Deus, a gente tem que conhecer Deus, temos que sentir o cuidado que Ele tem por nós, né? E precisamos fazer força para viver de acordo com o que Ele quer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, né? Esse é o mandamento. E Cristo morreu por nós na cruz, né? Veja, nós estávamos em litígio com Deus, pecadores, separados de Deus, né? Em litígio com Deus, nós não podemos amá-lo, não temos como ter um relacionamento com alguém que a gente vive em litígio. Sabe, às vezes tem umas pessoas irritantes que a gente faz toda a questão de viver separado. Não vou evitar contato com fulano porque o fulano me irrita, né? E sempre que ele me irrita, eu perco o cuidado, eu perco as estribelas, eu perco o jeito, né? E a gente vive em litígio com aquela pessoa. Mas a gente não pode viver assim com Deus. Estamos separados de Deus por causa do pecado. E Deus mandou seu Filho para morrer por nós, Romanos 5,8, como prova do seu imenso amor por nós. E Romanos 5,10 fala, porque se nós, quando inimigos, éramos inimigos de Deus, porque estávamos em pecado, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus no momento que nós pecamos, né? Nós não quisemos mais saber de Deus. Então somos inimigos de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, o ato de Cristo na cruz foi uma prova de amor de Deus em mandar o seu único Filho para nos reconciliar com Ele. O que Deus quer? Um relacionamento de amor. Se a gente assim fizer, estaremos cumprindo pelo menos, no nosso relacionamento com Deus, pelo menos os 4 primeiros mandamentos. A próxima lição vai falar dos outros 6, que é o relacionamento com o próximo. Será que a sociedade atual tem se aproximado de Deus? Ou será que ela tem se distanciado?
né? Qual é esse caminho que nos aproxima de Deus? Temos que buscar praticar o amor a Deus e ao próximo. Temos que viver isso na horizontal e na vertical. Na vertical, no nosso relacionamento com Deus, e na horizontal, nosso relacionamento com o próximo. Uma coisa vai refletir a outra. Não vai ter jeito. Eu não tenho como amar a Deus se eu não amo o próximo, né? É muito complicado isso aí. Deus repousa apenas... sabemos que em Deus repousa apenas o amor, pois Deus é amor, né? E será que a gente se sente amado por Deus? Será que a gente se sente amparado por Deus? Né? Será que a gente consegue ver como Deus demonstra o seu amor para conosco? Meditemos nisso. Tantas coisas, tantas bênçãos temos recebido de Deus e que a gente precisa parar e entender e analisar e lembrar dessas bênçãos. A gente pede muito, agradece pouco, mas é importante agradecer para que a gente consiga ali registrar esse amor que Deus tem por nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guie para viver sempre em amor com Ele.